Shalom, povo de Deus, graça e a paz a todos, como é que vocês estão? Gente, eu estava refletindo hoje mais cedo e eu senti a necessidade de poder gravar esse vídeo para vocês. É um pequeno testemunho do que eu passei, que virou uma chave na minha cabeça, né, que mudou a minha vida. E eu quero ajudar vocês através desse vídeo aqui também. Bom, para quem não sabe, eu nasci no berço evangélico, mas nem sempre eu conheci o evangelho. O que eu conhecia antes era a religião, e a religião e o evangelho são duas coisas totalmente diferentes. A religião são leis que os homens colocam, mas o evangelho é vida. E a vida está em Jesus. Eu nasci no berço evangélico, mas eu só fui querer começar realmente a entender melhor sobre isso dos meus 15 anos para os meus 16 anos de idade. Foi ali que eu comecei a buscar quem Deus era. Foi ali que eu comecei a querer saber quem Deus é, como funciona isso, o que é realmente o evangelho. Eu havia acabado de passar por uma situação muito complicada na minha vida naquele tempo. E eu tive um encontro com Deus. E naquele encontro eu falei, a partir de hoje eu quero mudar tudo na minha vida. Desde então comecei uma busca incansável por Deus, pelo avivamento, pela pessoa de Deus, e comecei a ter uma intimidade maior com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Comecei a conhecer o Evangelho, como ele realmente funciona, assim, de uma forma mais clara, mais objetiva. Conforme o tempo foi passando, a minha intimidade com Deus começou a aumentar, comecei a me mover em níveis assim que eu nem imaginava que um dia eu iria me movimentar. As coisas na minha vida começaram a mudar. Só que nesse meio tempo, eu comecei a tomar algumas decisões que não estavam dentro da vontade de Deus para mim. Não é que eram pecados, não, eram apenas decisões diferentes das quais Deus tinha para mim. Um exemplo, eu ia por um caminho e Deus falava assim para mim, vira à direita. Eu pegava e virava à esquerda. E, pasmem, eu ouvia realmente Deus falando comigo, faça isso, eu fazia outra coisa. Não é que eu queria estar contra Deus, não era bem isso. Mas é que eu queria também tomar as minhas decisões. Queria pensar e agir da minha forma. E aí que entra a questão. No ano passado, isso começou a acontecer o ano passado. E o ano passado eu também fui tirar minha habilitação. Nisso, eu marquei tudo, marquei exame prático, exame teórico, né? Fiz a prova teórica, aí fui fazer as aulas práticas, comecei a fazer as aulas práticas. E na prova prática, quando eu fui fazer, né, a prova de carro lá, tava tão nervoso aquele dia, eu lembro até hoje. Um monte de gente lá na expectativa. Meu pai mandou mensagem, me ligou dizendo, nossa, tô orando por você para que dê tudo certo. Eu na expectativa de dar tudo certo, liguei o carro, comecei indo tranquilamente, quando de repente eu ouço um comando do Espírito Santo, ele falando para mim o seguinte, faça desse jeito. Na hora eu falei assim, não, eu vou fazer desse jeito, porque eu sei que desse jeito também vai dar certo. E foi o que eu fiz. E foi justamente nesse movimento que eu fiz, que eu falei que ia dar certo, que eu bati o carro. Quando eu bati o carro, eu parei por um segundo, desliguei o carro, e a pessoa que estava aplicando o teste em mim falou assim, você foi reprovado, desce. Só que naquele momento eu congelei. Nisso que eu congelei, o Espírito Santo falou comigo de novo. Ele falou assim, enquanto você estiver tomando suas decisões por conta própria, as coisas vão começar a dar errado, vão continuar dando errado na sua vida. As coisas só vão começar a mudar quando você começar a me ouvir novamente. Aí o instrutor falou pra mim o seguinte, eu não sei o que aconteceu. Você estava indo super bem. Não sei por que você bateu. Porque você estava indo super bem, estava dirigindo super bem. É só você ter feito isso que você teria passado. Desci do carro frustrado aquele dia. Só que eu comecei a entender uma coisa. Nada é mais importante que caminhar seguindo as direções do próprio Espírito Santo. Todo mundo pode virar as costas para você, mas tem um que não vira, que é o próprio Espírito Santo. Naquele dia em diante eu parei para refletir na minha vida como no todo. Não só na questão da prova Detran, mas nas demais coisas que estavam acontecendo na minha vida, porque estavam acontecendo muitas coisas. Eu estava tomando muitas decisões precipitadas, muitas coisas estavam acontecendo naquele tempo. E eu falei, calma, respira. Falei pro Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu mude o quê? Porque eu não sei mais o que fazer. E houve aquele período de silêncio, sabe? E eu fiquei relutando, e agora o que eu faço? Agora o que eu faço? Só que chegou um momento que eu falei assim, Espírito Santo, a partir de agora, eu não quero mais tomar decisão sozinho pra nada. Quero me submeter ao teu pastoreio, me submeter à tua autoridade, me submeter a ti. Quero que o Senhor seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E a partir daquele momento, tudo começou a mudar novamente. E por que eu estava pensando nisso hoje? Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque talvez você esteja passando por uma situação parecida com essa. Você está querendo tomar decisões que muitas vezes o próprio Espírito Santo não quer que você tome, ou ele quer que você tome de uma forma diferente do que você quer tomar. Então essa é a importância de você seguir os conselhos do Espírito Santo. Tenha certeza de uma coisa, quando o Espírito Santo fala, ele sabe o que ele está falando.
Às vezes o caminho que ele te mostrar pode parecer um caminho totalmente estranho, mas é o caminho certo a ser seguido. Pode ter certeza de uma coisa, que esse caminho vai valer a pena no final. Meu querido, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixe seu gostei aqui embaixo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mande para outras pessoas esse vídeo.